Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar tudo que... Tem muita coisa que às vezes acaba atrapalhando. Alisson, os exercícios vencem semana que vem, na terça-feira, né? Que tá escrito dia 27 de julho de 2021. Dia 27 eu coloquei com uma semana, então. Foi Uhum. uma semana só. Então, vocês podem pegar, é isso mesmo. Eu pensei que tinha dado duas, não, é uma semana. Pode Aham. mandar ver. Só tem, acho que 4 ou 3 exercícios, tá? Mas Uhum. tem um motivo por ter esse pouquinho. Primeiro, que é difícil de corrigir, e segundo, que é difícil de vocês fazerem, tá? Então, 4 exercícios, mas são 4 exercícios que vão tomar bastante tempo de vocês, tá? Como vocês têm outras disciplinas, tá bom? Eu acho que, por exemplo, Soraya, que fez com o Edward, a Yali, eu não sei mais, o João aqui, não sei, a Silvia. A Silvia não fez com o Edward, fez com o Alisson, mas vocês devem ter alguma coisa desses exercícios já resolvido. Então, aproveita também, tá? Mas aproveita para aprender, tá? Toma cuidado com decorar o exercício, porque eu não vou colocar exercício igualzinho na prova, tá? Uhum. A análise é um pouquinho mais complicada nesse sentido, então aproveita para tentar entender e depois aplicar, tá bom? Vamos lá então. Aqui. Fechar aqui. Vamos começar então. Apresentação dos slides. Falaram que isso é coisa do tempo dos filhos, né? É desmatamento, tá? Tá tudo Gente. descontrolado no mundo, né? Eu Uhum. entendeu? Lá onde eu tô, lá onde o Tranquinha tá, vai arrancar um mato lá, vai licenciar. Pessoal, Aí, alguém está com o fone aberto e tem uma pessoa falando de fundo. Vocês poderiam tomar cuidado. Obrigado. A questão são os ônus dessas aulas online, né? Vamos lá, pessoal. Então, aula 4, né? Vamos só retomar o que a Prof, gente... depois você Oi? manda lá no grupo as datas das provas que o senhor tava falando aí, só pra gente ter gravado. Eu vou colocar no WhatsApp, vou colocar aqui também, tá bom? Ok. Bom, eu tenho que ficar esperto no horário, né? Deixa eu só... 19, daqui a pouco, lá para as 19h50 tem que fazer chamada. Então vamos lá. Só lembrando, pessoal, ontem a gente viu alguns fatos, né? Sobre conjuntos infinitos, tá? A gente viu que a gente discutiu que se f é injetiva e y é enumerável, então x também é, ou seja, se f é injetiva, o contradomínio é inumerável, o domínio é enumerável. Por outro lado, se ela for sobre a f for sobrejetiva e o domínio for enumerável, então o contradomínio é enumerável. Como consequência, a gente também mostrou que o cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. A gente provou muito mais, a gente mostrou que a união de conjuntos enumeráveis é um conjunto enumerável, tá? No caso do cartesiano aqui, pode ser para mais de 2, tá? A gente usou 2, mas pode ser para mais de 2 também. Tá bom? E como consequência também do Teorema 3, aqui a gente viu que todo conjunto infinito contém um conjunto infinito enumerável, tá? Aí ontem a gente discutiu esses exemplos, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o Z ele é enumerável,
a gente toma como como função essa daqui, essa função aqui, que é dividida em duas partes, é uma abjeção. Se a gente tomar essa função aqui, a gente mostra que os racionais são enumeráveis, tá? E agora, a segunda parte aqui. Olha, esse exemplo aqui é mais no sentido de que a gente pode ter alguns conjuntos que não são enumeráveis. Eu só vou fechar a porta aqui, pessoal, já volto, tá? Só um instante. Deixa eu concentrar demais aqui. Ó, então, pessoal, esse exemplo aqui, ele é mais para falar, olha, um conjunto de um exemplo de um conjunto que é não enumerável, ou seja, o primeiro exemplo de um conjunto que não, para a gente aqui, que não tem a mesma quantidade dos números naturais, não tem a mesma cardinalidade. E esse exemplo ele sempre aparece, tá? Exemplo de sequência. Isso aqui no fundo são sequências, tá? O S é o conjunto de todas as sequências. Todo mundo sabe o que é uma sequência. Uma sequência é uma lista, tá? Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais formalmente, né? Que uma sequência é uma função, mas eu posso pensar que uma sequência é uma lista onde eu sei exatamente a posição de cada elemento. Eu sei quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim por diante, tá? E aí, S é o conjunto de todas as sequências. Sequências infinitas, tá? Conjunto de todas as sequências infinitas como S 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, tá? Formadas pelo símbolo 0 e 1, tá? Então, S é o conjunto de todas essas sequências aqui, onde eu vou ter nas posições 0 ou 1, tá? São os únicos valores que vão aparecer aqui. Por exemplo, essa na primeira posição é 0, na segunda é 1, na terceira é 1, na quarta é 0, na quinta é 0, na sexta é 0, na sétima é 1 e assim por diante, tá? Então a imagem, a sequência a gente vê, olha, ele fala aqui, ó, em outras palavras, então essa é o conjunto de todas as funções dos naturais no conjunto 0, 1, tá? Então, todas as funções possíveis, tá? No conjunto 0, 1. É uma sequência. Tá? Toda função dos naturais no qualquer conjunto é uma sequência, porque os naturais eles vão enumerando, eles vão falando quem é o primeiro, quem é o segundo, tá? Eles vão formando essa lista. O que eu quero verificar aqui? Eu quero verificar que o S não é enumerável, tá? Como que eu vou fazer isso, tá? Então, olha, para cada n aqui, o Sn ele assume o valor de 0, 1, tá? Tá? 0, 1. E esse 0 e o Sn é o nésimo termo da sequência, ou seja, está na posição n. Por exemplo, se esse n for 1, ele está na primeira posição. Se esse n for 100, ele está na centésima posição. Tá? E o que eu vou afirmar aqui? É o que eu quero mostrar. Esse S aqui ele não é enumerável. Por mais que pareça que tem essas sequências assim e envolve só os conjuntos naturais e o 0 e o 1, esse conjunto aqui é não enumerável, tá? E assim, a afirmação dele aqui, olha, X é um conjunto, o X, se eu pegar um X igual ao conjunto S1, S2 até Sn, esse conjunto, mesmo sendo assim, mesmo sendo um conjunto desses Szinhos aqui, ele não completa essa lista aqui, tá? Ou seja, esse S aqui, olha, esse S aqui é não enumerável. Lembrando, quem é o S? O S é o conjunto de todas as sequências infinitas como sequências desta aqui, tá? E onde formados pelo símbolo 0, 1, tá? Em outras palavras, S é o conjunto de todas as funções desse tipo aqui, tá? E se eu tomar o conjunto X como sendo um conjunto enumerável, onde os elementos de X vão ser S1, S2, S3, S4, Sn, tá? Mesmo assim, esse conjunto aqui, ele sendo enumerável, ele é diferente do S. Ou seja, o que eu vou mostrar? Que não existe nenhum subconjunto não existe nenhum conjunto enumerável dentro de S que seja igual a S.
tá? E aí, gente, a técnica que ele vai usar aqui é a diagonal de Cantor, tá? Vamos lá. Antes de eu compartilhei, porque eu vou mostrar para vocês como é. Isso se o Whitebird deixar aqui, tá? Apareceu uma luzinha branca para vocês aí? Sim, tá carregando aqui. Tá carregando? No meu, sim, mas deve ser aqui, que é muito lento. Uhum. Eu vou começar a escrever, aí vocês me falam se vocês vão estar enxergando ou Eu não, tá tá? carregando também, só. Nossa, o meu já apareceu aqui, pera aí. Dá um tempinho. Já apareceu, prof. Ok, então vamos lá. Olha, eu posso pegar S1 como sendo a seguinte sequência. Até eu vou aproveitar o quadro que ele é grande. S1 eu vou pegar como sendo a lista do 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1. 3 pontinhos. Eu não sei o que acontece com isso aqui, ele está sempre fazendo coisas que eu não quero. Tá? Aqui. 1, 2, 3 pontos. Continua, né? Depois o S2, vou pegar como sendo. Eu não sei se alguém souber como fixa esse tamanho aqui, porque toda hora que eu bato, faço alguma coisa, ele abre. Antes não fazia isso, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se tem alguma função para exportar imagens. Sobre ajuda e enviar. Não. Bom, vou tentar aqui, vamos ver se ele não vai aumentar. Adicionar anotação. Na forma de linhas, não. Sim mesmo. Tá? Então aqui vai ser o 0, o 0, o 1, o 1, o 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 3 pontinhos. O S2, o S3, vai ser o conjunto do 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 3 pontinhos. O S4, o S4 vai ser o conjunto do 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3 pontinhos, tá? E aí continua, né, pessoal? Esse daqui já tá bom. O que que eu vou fazer? Olha, eu vou montar um elemento dessa sequência S. Como que eu vou fazer? Eu vou chamar de S estrela, tá? A gente vai usar a seguinte regra aqui, tá bom, pessoal? Seguinte regra. A gente vai olhar
para cada uma dessas daqui, tá? Tem mais, é claro que tem mais, mas vocês já vão perceber usando só esse tanto finito aqui. A gente vai olhar para cada uma e vai olhar na primeira posição, na posição S1, na primeira, ou seja, na primeira lista, na posição 1. Esse número aqui é 1, então no lugar desse daqui a gente vai colocar 0, tá? A gente vai para a segunda. Olha lá, na segunda posição, na S22, na posição 22, a gente vai olhar, é 0, a gente vai colocar 1 nessa posição aqui. E a gente vai fazendo isso com essas 4 aqui, aí vocês vão observar uma coisa, tá? Ó. Então, como que vai ser? Na posição do S1 é 1, então a primeira posição aqui vai ser 0. Aí eu vou. A gente vai sempre olhar na diagonal, tá? Nessa aqui. Os elementos da diagonal são os que são, olha. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Então, são os elementos que estão aí, eles estão na diagonal, né? Então, olha aqui, segunda linha, segunda coluna. Esse aqui, tá 0? Então, no lugar dele, a gente põe 1. Tá? Vai para a terceira linha. Terceira linha, a gente vai lá. Olha, terceiro elemento, terceira coluna. Aqui tá 1. Se esse aqui tá 1, então a gente vai pôr 0 aqui. Olha na quarta linha. Vai lá para a quarta coluna. Quarta linha, quarta coluna é essa, é 0. Então esse aqui vai ser 1. Tá? E aqui, 3 pontinhos, porque a gente ainda não sabe, mas ela vai ser um elemento aqui, olha. Essas são listas infinitas. Tá? Elas são listas infinitas. Então, o que eu queria que vocês observassem aqui, o que é? Pessoal, tem alguma dessas 4 aqui que parece com essa estrela aqui? Esse asterisco? Porque é o seguinte. O que acontece? Tem alguma dessas aqui que tem no começo, nos primeiros 4 elementos, parece com ela? Não. Tá? Por quê? Porque eu fui escolhendo de forma a trocar cada posição que aparece. Se era 1, eu colocava 0. E se era 0, eu colocava 1. Então, eu fabriquei um elemento diferente desses 4 aí. Tá? Isso eu só não tem como eu fazer com a sequência, mostrar para vocês aqui escrevendo com a sequência infinita, porque a gente vai ter uma lista infinita vai ter listras infinitas de linhas infinitas, tá? Mas o que vale aqui, vocês pensarem que como eu vou modificando aqui as diagonais, eu estou fabricando um elemento que não vai aparecer mesmo que seja infinito, ele não vai ser nenhum dos caras que estão listados, porque eu estou mudando aqui. E a gente sabe que, todo mundo sabe que sequência, todo mundo fez cálculo 2, tá? Sabe que sequência é o quê? Para ela, 2 sequências são iguais se todas as entradas são iguais, tá? Se eu mudar uma, ela já é uma sequência diferente. O que eu estou fazendo aqui, eu estou construindo uma nova sequência, usando os elementos da diagonal e trocando. Olha, se aparece nessa posição é 1, aqui eu ponho 0. Se aqui é nessa posição é 0, eu ponho 1. Então, eu vou listar um cara que não vai aparecer nessa lista aqui, tá? Esse é o método de diagonalização de Cantor, tá? Isso aqui ajuda bastante. O Cantor foi um matemático, tá? Eu não lembro agora se ele era inglês, eu não lembro qual que era a nacionalidade dele. Depois aí nas próximas aulas eu vou trazer porque a gente vai falar mais dele. Que ele, infelizmente, ele morreu desacreditado por todo mundo achando que ele era louco, morreu pobre, tá? Mas ele começou com essas ideias aqui. E quais eram as ideias? Ele começou a mostrar que, entre aspas, coisas que eu estava falando para vocês ontem, que existe um infinito maior que o outro, tá? O Cantor, ele foi responsável por mostrar essa questão dos conjuntos enumeráveis e não numeráveis. Ele é um dos responsáveis. E ele também é responsável por mostrar, usando a técnica dele, mostrar que o conjunto dos números naturais, ele é não enumerável. Tá? E uma das técnicas que ele usa também, olha, para isso daí, essa diagonalização de Cantor,
eu consigo fabricar um cara fora de qualquer lista, tá? Mesmo que sejam infinitos, que é diferente. Como que eu faço? Eu vou buscando eles na diagonal, tá? Vocês entenderam isso, pessoal? Porque eu vou no que estava escrito aqui para mim, para a gente ver. Vocês entenderam? Posso seguir? Entenderam qual é a ideia? Porque agora eu vou estender, eu vou extrapolar essa ideia para o conjunto de listras infinito. E aí a gente vai ficar só na abstração. Legal, então vamos lá. Então vou compartilhar de novo, tá? Então, olha, esse exemplo 3 aí, então ele é um conjunto, olha, um conjunto não enumerável. Então, eu vou pegar o S. Então, o S ele é o conjunto de todas essas listras aí, olha, onde é 0 ou 1, tá? A princípio parece, é uma maluquice, né? Para que alguém ia listrar um conjunto assim? Mas é por quê? Porque ele já começa a me dar o primeiro exemplo de conjunto não enumerável. E como eu expliquei, ele é o conjunto formado por sequências onde só aparece nelas 0 e 1, tá? E aí, o que acontece aqui? A gente vai fazer o seguinte, olha. Então, assim, só relembrando, né, para cada. Essa daqui são os elementos desse conjunto são funções dos naturais num conjunto 0, 1. A gente tem infinitas funções, né? Mas você pode pensar, o conjunto de funções aqui, professor, ele está saindo dos naturais, ele é enumerável. Não. Não, a gente vai ver que isso não é verdade. E por que a gente vai ver que é não verdade? Por causa disso aqui, ó. Então, primeiro, só entendendo que os elementos aqui, o SN é a posição enésima, e nessa posição enésima aparece 1 ou 0, tá? E aí eu vou pegar o X como sendo uma lista, falando que, olha, seja X, olha, vão afirmar que nenhum conjunto enumerável, X, dessa forma aqui, S1, S2, Sn, pode ser igual a S. Ou seja, se eu fizer uma. Se eu pegar o conjunto, se eu indexar esses elementos aqui no conjunto dos naturais, esse conjunto não vai ser igual ao S. Ele vai ser um subconjunto próprio, tá? Então vamos fazer isso. Com efeito, eu dou dado X dessa forma, né? Indicamos, a gente vai fazer o que eu falei. Eu vou indicar como SNM o enésimo elemento, termo da sequência mésima. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ó? Foi como eu fiz lá a lista. Por exemplo, essa daqui. Quem que é essa daqui? Vamos supor que é o S1. O S1, então o S1 aqui, quem que é o S de 1, 1? O S de 1 vai ser o primeiro elemento da primeira linha. Quem que vai ser o elemento S? O S de 2, 1, por exemplo. Quem que é o S de 2, 1? Só olhar na definição do SN. Olha, o SN é o enésimo termo da sequência mésima. Se eu colocar cada sequência em linha, o M está me dando numa linha que eu estou e o N está me dando a coluna que eu estou. Então, por exemplo, o S21 seria na segunda linha, primeira coluna. Então, seria o primeiro elemento ali, tá? Primeiro elemento. Vamos supor que essa aqui fosse a segunda linha, seria o 1, seria o 0, tá? Vamos ver, por exemplo, se eu pegar o S10, 100, o que significa isso? Eu estaria na centésima linha no 10º elemento. Então, eu ia lá procurar. Aqui não tem como, não tem 10. Deixa eu só diminuir. Esse daqui, 3, 6, 8. Tá? O S800. Quem que seria o S800? Supondo que essa daqui fosse a centésima linha, ele estaria na 8ª coluna. A 8ª coluna, essa daqui é 0. Tá? Entenderam o que significa esse S de MN? NM? Tá? Precisa entender ele para continuar, tá? Eu vou continuar. Qualquer coisa, vocês me param, tá?
Aí eu vou formar uma nova sequência, S asterístico. Como que eu vou formar essa sequência? Eu vou tomar o termo enésimo. O enésimo termo da S estrela vai ser igual a zero se o S de NN for 1. Ou seja, eu vou olhar lá. O S de NN eu estou na linha N na coluna N. Ou seja, eu estou na diagonal. Se ele for 1, eu vou substituir ele por 0. Esse S de NN. E se ele for 0, eu vou substituir ele por... Se ele for 0, eu vou substituir ele por 1. Tá? Então, foi aquilo que eu expliquei para vocês. Aí eu estou montando uma outra sequência. Tá? S estrela. Tá? A sequência S estrela, ela não pertence a S. Tá? Ela não pertence a X, perdão. Por quê? O seu enésimo termo é diferente do enésimo termo da SN. Tá? Ou seja, o que eu fiz para diferenciar, fabricar uma nova sequência? Simples, eu fui olhando, pegando os elementos da diagonal, eu olho, aqui era 1, então esse aí vai ser 0. Na posição 1. Na posição 2, 2, era 1. Então, na posição 2, 2 da minha nova sequência, eu vou colocar 0. E vou trocando. Dessa forma, como eu fiz, vocês notaram que cada sequência que eu peguei ali, eu troquei um termo dali da diagonal. Se eu troquei um termo, a sequência que eu estou fabricando não pode ser igual a nenhuma das linhas. Porque toda sequência, uma sequência vai ser igual se todos os seus termos são iguais. Se tiver um diferente, já era. Como eu estou fabricando a minha nova sequência, ela tem um termo diferente na enésima posição de cada sequência. Então, na diagonal de cada sequência, então essa nova sequência vai ser diferente, tá? E ela não está na lista. E aí você pode fazer esse argumento. Coloquei mais um, vou aumentando, eu posso fazer isso de forma indefinida, tá? De forma que, o que vai acontecer? Eu não tenho uma função. O que ele está dizendo aqui para mim é o seguinte: eu não consigo uma objeção dos números naturais no conjunto S. Por quê? Para ser objeção, eu precisaria que fosse injetiva e sobrejetiva. Qual é o problema aqui? Eu não consigo a sobrejetividade. Por quê? Porque para cada natural daqui, né, para cada naturalzinho, para cada N, eu tenho um S aqui. Aí eu vou lá e aplico a F, vou chegar no S. Só que tem elementos de S que não estão nessa lista, que eu acabei de mostrar, né? Então ela não pode ser sobrejetora, a função que eu formaria aí. Logo, o S não pode ser enumerável, tá? Entenderam o argumento, pessoal? Esse argumento chama diagonal de Cantor, diagonalização de Cantor, tá? Eu acho que o nome dele era Gregório Cantor, não lembro agora. Depois eu vou ver direitinho para vocês, tá bom? Pessoal, dúvidas? Eu lembro quando eu vi isso, foi a primeira vez, foi uma loucura, né? Posso continuar? Tem alguma dúvida? Eu não estou vendo o chat, pessoal, porque está aqui nas minhas duas telas, estão mostrando a apresentação. Deixa eu ver se consigo mostrar. Põe aqui, eu vou pôr aqui. Isso. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Tá bom. Gente, não fiquem constrangidos de parar a aula, tá? Então, a gente fez até agora então a gente acabou falando dos números naturais, né? A gente terminou, tá? Então, o que eu tenho nos números naturais? A gente falou dos números naturais, eles têm algumas propriedades, né? Dentre elas, tem a soma e o produto. Essa soma e produto, a soma é comutativa, tem elemento neutro, tá? A multiplicação é comutativa, tem elemento neutro, é associativa, a soma também a soma ao produto dos naturais é distributivo com relação à soma dos números naturais, tá?
A soma tem um elemento, todo elemento, se eu considerar a soma, todo elemento de N, não é verdade, tá? Ainda em Z é verdade. A soma é associativa, tem a propriedade do cancelamento tanto para a soma quanto para o produto, tá? Aí olhamos para os conjuntos finitos, tá? Aí a gente viu algumas propriedades com funções de conjuntos finitos lá, né? E aí eu sempre consigo lá uma função que é uma objeção daquele conjunto IN, é o conjunto do 1, 2, 3 até o N, num conjunto finito, e essa função ela chama contagem, e aí eu mostrei que se eu tenho um subconjunto próprio de conjuntos finitos, não posso ter uma objeção dele, né, nessa parte. Eu mostrei que o conjunto é finito se e somente se a F é injetiva e conjunto é finito, se eu estou no conjuntos finitos, F é injetiva, se e somente se F for sobrejetiva. Depois fomos para os conjuntos infinitos. Aí nos conjuntos infinitos mudou uma coisa. Se eu tiver eu sempre consigo se eu tenho um conjunto infinito dos naturais, eu consigo uma abjeção dele em uma parte própria. Eu mostrei que os conjuntos naturais são enumeráveis, eu mostrei várias propriedades dos conjuntos enumeráveis. Não vou ficar falando, senão a gente vai ficar até amanhã, que eu estava me empolgando, né? Mas enfim, a gente mostrou várias coisas. Agora a gente vai começar a passar para o conjunto dos números naturais, tá? E dos números reais. Então, para o conjunto dos números reais, tem que mudar meu mindset aqui, né? Então, nos conjuntos dos números reais também eu posso definir duas operações, tá? A operação de adição e multiplicação de números reais, que cumpre as seguintes condições, tá? A adição, ela corresponde a pegar dois elementos dos números reais, tá? E a hora que eu somar, ainda continua um número real, tá? E o produto de números reais é um número real, tá? Quer ver uma questão que vou deixar para vocês? Pode ser que às vezes eu coloque na prova. A soma de dois números irracionais, depois a gente vai aparecer, é racional? É irracional? Ou o produto de dois números irracionais é irracional? Depois vocês pensam sobre isso, tá? Ó, então quer dizer que a operação de soma e produto é fechada no conjunto dos números reais, tá? E aí eu tenho alguns axiomas dos números reais. Quais são esses axiomas? Então lá, a soma e o produto são associativos, né? Vale para a propriedade associativa. Eu não vou me aprofundar, que todo mundo sabe o que é isso, né? Associatividade, né? É só a ordem de operação, né? Comutatividade, todo mundo sabe. Se caso não souber, pode falar, tá? Não tem problema nenhum, tá? Os elementos neutros da soma, o elemento neutro da soma é o zero, o elemento neutro do produto é o 1, tá? Todo x pertencente aos reais tem o inverso aditivo, que é o menos x, tá? O que é o inverso aditivo? Aquele cara é um número que eu pego e eu somo com ele, eu pego um número, pego o simétrico dele, né? O negativo dele, a hora que eu somo dá zero, tá? Esse é o inverso da aditivo, ou simétrico. E se x é diferente de zero, ele também tem o inverso negativo, é o inverso com relação à multiplicação, tá? Que é o x a menos 1, por exemplo. Quem quer o inverso do 2, no meio. Quem quer o inverso do π, 1 sobre π, e assim por diante, tá? Ou seja, eu tenho inverso, existe um elemento que eu chamo de x elevado a menos 1, tá? Pertencente aos reais, tal, que a hora que eu multiplico com x, ele dá 1. Esse é o inverso multiplicativo. A soma, o produto é distributivo com relação à soma, ou seja, x vezes parênteses y mais z é igual a x vezes y, x mais x vezes z. Isso vale a distributividade, tá? Esses axiomas esses axiomas todos aqui acima, eles
resultam das regras familiares de manipulação dos números reais. Que são as coisas que a gente aprendeu no dia a dia, né? A gente coloca para os números reais como sendo um axioma. Por quê, gente? A gente não consegue, você falar, olha, mostre que o conjunto dos números naturais satisfaz essas propriedades, tá? Tem muitas aqui que você não vai, tem alguns que você consegue, né? Mas tem coisas que você não consegue obter daqui facilmente de outros axiomas, né? Então eu coloco como axioma aqui. A comutatividade, tá? Ela também aí tem assim, um elemento neutro, ele é único, o elemento da soma, neutro da soma e do produto, ele é único. Os elementos inversos são únicos, tá? Tudo isso, aí eu não vou ficar fazendo essas coisas, porque aqui, olha, eu já fiz com vocês quando a gente fez estruturas algébricas. O professor geralmente faz, eu faço isso, né? Aquelas continhas, né? Tá. Só uma coisa legal de falar aqui antes. Eu posso definir o seguinte, olha, eu posso fazer x menos y como sendo a diferença do x pelo y. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando o x com o inverso aditivo do y, tá? Isso daqui é a diferença dos dois. Eu estou só definindo a operação de subtração. Como que é a operação de subtração no conjunto dos números reais? Você pega o primeiro número e soma com o inverso aditivo do outro. Por exemplo, o que é 3 menos 2? É a mesma coisa que 3 mais o menos 2. Tá? Essa é a operação que a gente define a partir da operação de soma, né? Ou seja, antes, quando eu estava na quinta série, vários meus colegas meus ficavam brincando lá que não existe as 4 operações, só existem duas, né? A soma e a multiplicação. A subtração e a divisão, eles são, na verdade, multiplicações e soma. Como eu mostrei para vocês aqui, falei para vocês, a diferença de dois números, na verdade, é a soma com o simétrico do outro. E a mesma coisa, a divisão nada mais, nada menos é a multiplicação de um número com o inverso multiplicativo dele. Tá? E aí eu chamo isso daí, respectivamente, divisão e soma, tá? Mas são, na verdade, soma e produto com simétricos. Tá? A gente sabe que para todo número real, x vezes um número, x vezes y dando zero, ou x ou y é zero, tá? X vezes zero é zero, para qualquer que seja x, tá? Se... e aí ele demonstrou aqui, eu não vou ficar fazendo isso porque a gente já fez 1000 vezes isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer, tá? Mas o legal é essa regrinha de sinais, olha, x vezes menos y é igual a menos x vezes y, que é igual a menos x vezes y, ou x vezes menos x vezes menos y é igual a x vezes y, né? Menos com menos dá mais com menos dá menos, tá? Ou mais com menos dá menos. Tá? Aquela coisinha, essas propriedades vêm exatamente disso aqui, ó. E essas coisinhas aqui dá para demonstrar, gente, a coisa mais simples. Olha, o que significa aqui? Olha, a única coisa que eu ressalto aqui é por que esse elemento aqui é igual a esse, tá? E é igual a esse. A gente mostra, faz o seguinte, olha, com efeito. Eu pego esse elemento e somo com esse aqui, tá? O que acontece? A hora que eu somo, eu posso fazer a distributiva, né? Quem que eu estou aqui? Como que é a propriedade distributiva? Eu posso escrever isso aqui como x que multiplica menos x mais y. Só que isso aqui é zero e a gente sabe que x vezes zero é zero. Ele provou ali em cima, né? O que significa isso, gente? Por que eu faço isso? Porque, olha, esse aqui é o x vezes y. E quando eu multiplico, como eu somei com esse cara aqui, quer dizer, e deu zero, quer dizer que esse cara aqui é o inverso do x vezes y, tá? Só que o inverso aditivo ou simétrico, ele é único.
Então, como ele é único, e esse cara aqui satisfez a prova do simétrico, do simétrico do x vezes y, ou do inverso aditivo, significa que ele tem que ser menos x vezes y, tá? Porque sai da unicidade do elemento simétrico, tá? E a mesma coisa aqui, olha, se eu somar esse cara aqui, deixa eu ver se ele faz as contas aqui. Ó, exatamente. Por que que isso aqui vale? Porque isso aqui é menos x vezes menos y. Tira um menos para fora, porque é distributivo, é como se fosse multiplicando por menos 1, né? Depois do menos aqui, eu tiro o menos para fora, tá? Aí, o que que eu estou falando? O simétrico do simétrico é o próprio elemento. Eu usei essa propriedade, tá? Em particular, ó, menos 1 vezes menos 1 igual a 1. Então, essas coisas, por que que eu estou falando muito rápido? Desse tipo de coisa, a gente já fez bastante vezes, tá? E em várias disciplinas. Então, eu vou acabar pulando isso, eu acho que vocês dão conta sozinhos, tá? Aqui, olha, se dois quadrados são iguais, então, por exemplo, x e y têm quadrados iguais, então x é mais ou menos y, tá? É exatamente que a gente, olha, como que eu demonstro isso? É a coisa mais simples, tá? Se isso é verdade, então se eu somar menos y do quadrado dos dois lados, dos dois lados, eu vou obter que zero é igual a x quadrado menos y ao quadrado. Uso a propriedade distributiva. Aí eu vou ter que esse cara aqui vezes esse tá dando zero, tá? Aí eu uso a propriedade. Se esse cara aqui está dando zero, quer dizer que ou esse é zero e aí eu vou ter x igual a menos y, ou esse é zero, eu vou ter x igual a y, tá? Então não tem muito segredo. Eu não vou ficar muito em cima disso porque a gente já fez bastante. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode marcar um dia, eu posso ajudar vocês com a demonstração, com uma aula de dúvida, tá? É que eu não acho que dá para perder tempo com isso. Antes, deixa eu fazer uma coisa, pessoal. Passou um pouquinho o tempo, deixa eu fazer uma chamada rapidinho da primeira aula, tá? Só achar o aplicativo, tá aqui. Então, a Beatriz. Presente, professor. Bruno Antônio. Presente, professor. Ok. Presente. Obrigado, Bruno. Cássio. Cássio. Daniele. Presente, professor. Uhum. Ah, o Cássio está presente, ele puxou na chamada, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho que só tomar cuidado com isso, que tem gente que vocês respondem na chamada. Daniele já foi. Daiane. Presente. Ok. Eduarda. Eduarda. Elias. Elias. Ok. Presente. Yali. João Marcos. Eu tô presente, Alisson. Eu levantei a mão. Tranquilo. Clenet. Clenet. Laiane. Presente. Lara. Presente. Laurinda. Tá presente, professor. Valeu. Luciana. Presente.
Lucielen. Lucielen. Alisson, Tá presente, né, Lucielen? presente. Sim, o computador tá travando aqui um pouquinho. Não, tranquilo. Marcelo Vitor. Presente. Fala, Marcelo. Matheus Felipe. Presente. Só um instante. Isso. Beleza. Rebeca. Presente. Renata. Presente, professor. Hoje você escutou. Ah, tá. Silas. Silas. Presente. Silvia. Presente, professor. Soraya. Presente, professor. Vamos lá. Pessoal, só uma coisa, assim, eu vi, a maioria respondeu, assim, pelo fone. É claro, quiser responder pelo chat, tudo bem, mas eu peço só que quem está com o fone funcionando, eu sei que tem gente que não está com o fone funcionando, deu problema. Quem tiver com o fone funcionando, pelo menos responder presente, tá? Porque pelo menos parecer uma aula, né? É que eu tô falando isso para vocês, vocês vão ser professores, imagina se vocês forem dar aula nesse sistema remoto. Vocês vão achar muito estranho essa coisa de não falarem, só responder pelo chat. Não tô falando que é obrigatório, tá? Mas se puderem, tá? Valeu, pessoal. Vamos lá, então, continuando. Então, olha, continuando, então aqui a gente vai falar. Todas as propriedades ali em cima, elas vão mostrar para a gente que o R é uma coisa que eu chamo, ela tem uma estrutura, o R tem uma estrutura de corpo, tá? Quem já fez álgebra sabe o que eu estou dizendo. Por exemplo, quem fez estruturas algébricas, que é o pessoal da licenciatura, a Yali deve estar fazendo só na álgebra 2 agora, então ela não deve ter visto. O pessoal do bacharel é mais difícil, porque a álgebra 2 é geralmente no último semestre, né, no sétimo período do bacharel, né? Então, por isso que eles não viram, né? Porque não dá para ver no grupo na turma de álgebra 1. E o pessoal da licenciatura faz estruturas algébricas, já fez, foi no semestre, no sexto período, né? Essa disciplina que é do sétimo, né? Claro que se tiver gente aqui que está adiantado, não acabou não vendo, tá? Mas o que é um corpo? Um corpo é exatamente isso aqui, ó. Ele satisfaz essas seguintes propriedades, e o R é isso, né? O R é um corpo ordenado. Todas essas propriedades que eu falei aqui, com relação à soma, a soma e o produto é comutativo, todo elemento tem os elementos, todos os elementos de R têm simétricos ou inverso com relação à soma, todos os elementos de R diferentes de zeros têm inverso com relação ao produto, os elementos neutros, o elemento neutro da soma é o zero, o elemento neutro do produto é o 1, todo elemento e a soma com o produto, satisfazem a propriedade distributiva, tá? Essas propriedades me dizem que o R é um corpo, tá? Quem mais pode ser um corpo? Um corpo também a gente pode... a gente também tem os racionais, eles formam um corpo também, tá? E aí, daqui a pouco a gente vai falar qual que é a diferença dos racionais para o conjunto dos números reais, tá? A diferença é que os reais, não vai dar tempo de falar hoje, né? Mas a gente sabe que os reais são um conjunto, são um corpo completo, tá? Um corpo ordenado completo. É a parte completa, o que não é, tá? Os racionais não são. O que quer dizer isso? A grosso modo, falando entre aspas, é que o conjunto dos racionais ele é furado, né? Ele tem vários pontos que não estão nele, não está nele ali. O conjunto dos reais é uma reta contínua ali, ela não tem nenhum furo, tá? A gente pode pensar assim. E o próximo passo é dizer que os reais é um corpo ordenado. Ou seja, tem uma relação de ordem ali dentro, tá?
Não confunda o corpo ordenado com o princípio da boa ordenação. O princípio da boa ordenação é dizer que o elemento lá, um subconjunto dos números naturais, ele é limitado inferiormente, ou seja, ele tem um menor elemento. Não é limitado, só não limitado, ele tem um menor elemento, né? Todo subconjunto dos números naturais tem um menor elemento. Esse é o princípio da boa ordenação. É diferente do que os corpos, um corpo ordenado, tá? Um corpo ordenado é que tem uma relação de ordem. Qual é essa relação de ordem? É a relação de maior ou maior ou igual, tá? Então, o que significa isso? Olha, o que significa isso? Significa que existe um conjunto, um subconjunto dentro dos números reais, que a gente vai chamar de R maisinho, que a gente vai convencionar chamar de números positivos, números reais positivos, e ele satisfaz as seguintes condições, tá? A soma de dois números reais positivos é um número real positivo. Ou seja, dado x e y pertencem ao R+, x mais y também vai pertencer ao R+, mas também tem outra coisa, o produto também produto de dois números positivos é positivo. Então, x vezes y também está em R+, se o x e o y estão em R+. Tá? Qual outra coisa que tem? Dado x pertencente a R, aí é o R, eu tenho duas alternativas. Tenho três alternativas. Ou x está em R, ou x está em R+, tá? Ou o x é zero, ou o menos x está em R+, tá? Então, olha, dado x aqui, eu tenho exatamente as seguintes três afirmativas. Ou as três afirmativas seguintes ocorrem. Ou x é zero, ou x é positivo, ou menos x é positivo, tá? E isso, gente, isso aqui é uma coisa para licenciatura, para o bacharelado, mas para a licenciatura também é essencial, porque a gente tem que sempre tentar convencer nossos alunos, e eu vi essa dificuldade quando eu dava fundamentos. Gente, não é porque eu escrevi menos x que esse número é negativo, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar o menos π e colocar e multiplicar por menos, ele vai virar mais π, ele fica positivo. É exatamente isso que está querendo dizer aqui, olha. Eu tenho três possibilidades para o x. Eu dou um x pertencente a R. Ou ele é zero, ou ele é positivo, ou o simétrico aditivo dele é positivo, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. Aqui a gente indica aí como aqui, isso aqui significa que o x é um número que a gente já sabe que chama de negativo, né? Então a gente vai convencionar chamando o conjunto desses números aqui dos x que satisfazem essa propriedade aqui, como sendo R-, tá? E esse R-, ele é o conjunto dos menos x tal que o x está em R+. Ou seja, quem que é o R-? Eu pego lá, eu quero descobrir. Quero descobrir quem que é o R-. Eu vou lá, pego os elementos de R, multiplico por menos, eles vão ser os elementos de R-, tá? E essa condição P2 aqui, ela está me dizendo que o R é a união do R+, o R- e com um conjunto unitário com zero, né? Ou seja, se perguntar, o zero não é nem negativo nem positivo. O zero ele é neutro com relação a essa questão, tá? Mas tem mais uma característica. Ó, todo mundo que está aqui, os elementos daqui e daqui e daqui, eles não têm intersecção. Esses conjuntos não têm intersecção. Não tem um elemento que ao mesmo tempo é positivo, negativo e zero. Ou são 2 a 2 disjuntos, né? Pega um elemento. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é zero. E são disjuntos. Que é disjuntos, eles estão separados, tá? E é fácil ver, né? Quando a gente faz a representação. Ainda a gente não fez isso, mas quando eu faço essa representação da reta, né? Quando eu faço essa representação, eu tenho zero. Esse aqui é o R-.
Continuo para cá, o R mais. Tá? E o 0 no meio. Então, olha, todos os elementos daqui, esse conjunto aqui não tem intersecção aqui, ou seja, se um elemento está aqui, ele está só aqui. Se o elemento está aqui, ele está só aqui. Se ele for 0, ele está só 0. Tá? Olha, então, esses números CR- a gente vai chamar no conjunto dos números negativos, tá? Todo número real diferente de 0 tem quadrado positivo. O que ele quer dizer aqui? A não ser o 0, qualquer outro número real que eu pegar, a hora que eu elevar ao quadrado, ele vai sempre morar no R+. Tá? E aí, é verdade. Então, vamos lá. Dado um x pertencente aos reais, ele pode estar no R+, tá? Se ele está no R+, eu posso escrever o quadrado dele como sendo x vezes x. Como ele está no R+, o produto está no R+, o produto dele com ele mesmo está em R+, é a propriedade. Ó. Qual a propriedade? Essa daqui. Ó. Dados dois elementos no conjunto dos números positivos, o produto está no conjunto dos números positivos. Foi isso que eu usei. Agora, se o x não está no R+, como o x é diferente de 0, o menos x está no R+, tá? E essa propriedade aqui, ó. Ou ele está no R+, ou o menos está no R+, porque eu já falei que ele é diferente de 0. Tá? Se isso é verdade, menos x está no R+. Aí eu escrevo. Aí eu consigo escrever o x² como sendo menos x vezes menos x. Foi aquelas propriedades lá em cima que eu falei que vocês já sabiam. Tá? Eu posso escrever o x² com menos x menos x. Como esse está em R+, o produto está em R+. Tá? Em particular, quem está no R+, o 1, tá? Ou seja, o 1 é igual ao quadrado dele. E o 1 é o único elemento com... O 1 e o 0 são os únicos elementos com essa propriedade, tá? Que R ao quadrado, que ele ao quadrado é igual a ele mesmo, tá? Pessoal, alguma dúvida aí? Não tem a ver com aqui, mas, por exemplo, no conjunto, se a gente considerar, os reais é o único conjunto com essa que eu posso fazer esse tipo de coisa, o único corpo. A princípio, sim, porque a gente eu acho que consegue mostrar, eu não lembro agora, mas eu acho que é um teorema que os reais é o único corpo ordenado completo, tá? Porque aí vocês podem perguntar, se eu pegar os complexos, né? A gente não tem a ver porque a gente está na análise real, mas se eu pegar os complexos não tem uma relação de ordem dentro deles. E por quê? O que a gente vê é que qualquer tipo de relação de ordem que a gente tenta colocar lá nos complexos, ele não satisfaz essa propriedade de x² é um número positivo. O x² está sempre na parte positiva desse conjunto, tá? Por que ele não satisfaz? É só lembrar do i². I² é igual a menos 1. Tá? E aí, quadrado é igual a menos 1. Menos 1 pertence ao C-. Se a gente for pensar assim. E ele, então, não satisfaz essa propriedade aí da boa ordenação, de ser um corpo ordenado. Tá? Então, os reais são os únicos, é o único conjunto, é o único corpo completo, bem ordenado. O completo a gente ainda vai demonstrar. Para mostrar que ele é completo, eu vou ter que mostrar que toda sequência de Cauchy converge, mas isso vai ser lá mais para o meio do mês, né? Para a gente chegar na parte de sequências. De olho no horário, que a gente tem mais 12 minutos. Não, tem mais, né? Tem 22 minutos. Então, vamos lá. Olha, eu posso escrever x menor que y, tá? Aqui, então, isso aqui, quando eu escrever isso aqui, eu estou dizendo que o x é menor do que o y, tá? E isso aqui significa o quê? Que se eu pegar o x menos o y menos x, ele vai estar no R+. Se isso é verdade, quer dizer que o x é menor do que o y, tá? Eu caracterizo essa propriedade por isso, tá? Isso é o que, né, gente? Eu quero dizer o quê? Olha, que o y ele pode se escrever com x mais um z, onde o z é um número positivo, tá? É exatamente por isso. Ó, isso aqui é verdade. Ó,
para valer isso aqui, tem que valer essa propriedade aqui, ó. A diferença dele tem que estar aqui. Com o y na primeira posição e com o x na segunda posição aqui, ó. Tá bom? A gente também pode escrever que y é maior que x, e nesse caso a gente diz que o y é maior que x, tá? E em particular, o x maior que zero significa que o x está em R+, tá? Tá vendo? A gente já vai pegando coisas que a gente sabe do dia a dia, dessas coisas, do que a gente já sabe da matemática, e aqui a gente está meio que dando um sentido, a gente está meio que formalizando essas coisas que a gente sabe. Geralmente, se o aluno de ensino médio pergunta para o professor por que vale isso aqui, olha, x positivos, o que significa esse x positivo? Significa que ele está na parte do corpo, da parte do corpo positivo, né? Ou a parte do R+, do meu R. O que significa ser essa parte positiva? Quer dizer que ele vezes ele somado com outro elemento daqui continua aqui, e ele multiplicado com o elemento daqui ainda continua sendo aqui, né? Isso o x é positivo. Quando o x é negativo, tá? Quando o x é menor que zero, eu digo que ele é negativo, ou seja, o simétrico dele vai estar nos positivos, tá? Aí eu tenho as seguintes propriedades para a relação de ordem. A transitividade, ela é transitiva, tá? Tricotomia, né? O que significa isso aqui? É que, dado x e y pertencente aos reais, tá? Eu vou ter as seguintes alternativas. Ou x é igual a y, ou x é menor que y, ou y é menor que x, tá? Monotoxicidade da adição, tá? Se eu somar, se eu tenho aqui um x e um y, e eu pegar um número real, se eu somar, eu não mudo a desigualdade, tá? Aí a monotoxicidade da multiplicação é esse aqui que eu tenho que tomar o maior cuidado, né? Somente quando vocês vão ensinar na escola. Isso para o pessoal da licenciatura, né? O pessoal do bacharelado também, fica atento aqui, porque vocês também vão ensinar os mais velhos, né? Ensinar o pessoal quando vocês virarem professores universitários, tá? Alguns viram até professor de cursinho, então tem que pelo menos entender o que acontece aqui, olha. Essa monotoxicidade da multiplicação é o seguinte: se o x é menor do que o y, e eu pego um número positivo z, ele não vai alterar a ordem a ordem da minha desigualdade, tá? Ele não altera a desigualdade, tá? Então, se eu multiplicar dos dois lados aqui, não altera. Mas se o z for negativo, aí eu tenho que aí altera essa desigualdade aqui, ó. Multiplicar x, z nos dois lados aqui vai inverter, ó. Passa a ser, se x é menor do que y, z vezes y é menor do que x, zx, se o z for negativo, tá? Se for positivo, ele não altera essa ordem. Aí ele faz a demonstraçãozinha, né? Da transitividade se x é menor do que y e y é menor do que z, para eu mostrar que x é menor do que z, eu tenho que mostrar que a diferença de x para z está em R+. E é isso que eu vou fazer, olha. Isso aqui significa que o y menos x está em R+. Isso aqui significa que o z menos o y está em R+. Tá? Aí, o que eu faço? Somando isso aqui, pela P1, né? Dois elementos do positivo, soma de dois positivos é positivo. É isso que eu estou vendo aqui, olha. Positivo, positivo dá positivo. Mas quanto que dá essa soma? Essa soma, olha, somando aqui tem y menos x, mais z menos y. O y com y aqui cancela, vai sobrar z menos x. Z menos x pertence a R+, porque como esse pertence, z menos x pertence a R+, ou isso aqui, olha. X é menor que z, tá? Eu tenho, olha, isso aqui, olha, quando eu digo isso, significa eu estou dizendo isso aqui, tá? Olha, dados 2, aí na propriedade 2, então ele está demonstrando aqui, dados x e y, em R ocorre exatamente uma das três possibilidades. Dados x e y pertencente a R, ou x menos y pertence a R+, ou y menos x é zero,
ou y menos x pertence ao R menos, tá? Isso é, se eu multiplicar por menos aqui, inverte, né? Fica x menos y, pertence ao R mais, tá? Nesse primeiro caso, y menos x, eu estou dizendo que o y é maior que o x, tá? Nesse caso, eu estou dizendo que o y é maior que o x. No segundo, x menos y, cadê aqui? No primeiro caso, eu tenho que o x é maior que o x é menor que o y. No segundo caso, que o y é igual a x. E no terceiro caso, o que eu vou ter aqui? Que o y é menor do que o x, tá? Essas alternativas aqui excluem são excludentes mutualmente. O que é excludente mutuamente, gente? É porque assim, se acontecer uma, as outras duas não podem acontecer, tá? Ou seja, dados dois números, ou esses números são iguais, tá? Ou se eles forem diferentes, um é maior do que o outro, tá? Só pode acontecer essas coisas. Por exemplo, se eu ter dois números lá, se eu constatar que o x é maior que o y, então a possibilidade do y ser maior que o x está excluída e a possibilidade do y ser igual a x também está excluída, tá? O que é a terceira propriedade? A terceira propriedade é que se eu somar qualquer número real nessa desigualdade, ela continua igual. E é simples, gente, ó. O que significa isso? X menor do que y quer dizer que y menos x é positivo, tá? Aí eu somo e subtraio z, tá? A hora que eu somar e subtrair z, nessa desigualdade, nessa coisa aqui, eu vou ter que isso menos isso, que é igual a esse cara aqui, ainda pertence a R. Se isso é verdade, ó, quer dizer que esse cara aqui é maior do que esse, tá? Porque ele está em R+, isto é, x mais z, que está aqui, é menor do que y mais z. Tá? Aqui que eu fiz, a única coisa, se alguém teve dúvida, eu somei e subtraí z, tá? Simplesinho, tá? Essas propriedades, é só você observar, gente, elas não têm dificuldade, é só observar o que eu tenho que demonstrar, tá? Então, o que eu tenho que guardar aqui é a ideia dessa desigualdade, que significa x menor do que y, significa a diferença do y menos o x, tá? Em R+, tá? Essas coisas tem que pegar essas ideias para poder demonstrar essas propriedades, que aí é simples, né? Olha, se eu tenho isso aqui e esse cara é positivo, o que acontece? Disso aqui eu tenho que y menos x é positivo e z está no positivo. Aí o produto de dois positivos é positivo. Só que aqui eu faço a distributiva. A hora que eu fizer a distributiva, eu vou ter y vezes z menos x vezes z. Significa que o x vezes z é menor do que o y vezes z. Que é a primeira, né? Agora, se eu tenho isso e o z é menor, o z pertence e o z negativo, eu vou ter que isso aqui está em R+, e o menos z está em R+, não o z, o menos z. A hora que eu multiplico, né? Eu vou ter x vezes z menos y vezes z. Esse mesmo produto aqui que eu fiz, olha. Esse mesmo produto aqui eu estou usando, só que agora em vez de ser z é menos z. Tá? Então, ó, x vezes z menos y vezes z é igual a, eu tiro em evidência o z, vai ficar x menos z vezes menos z. Eu estou tirando menos z em evidência, né? Vai ficar y menos isso aqui. Como esse aqui é positivo e esse aqui é positivo, eles estão em R+. Se isso aqui está em R+, por definição, esse cara aqui é menor do que esse, como a gente queria mostrar. E as outras seguem assim, pessoal. Não vou ficar aqui, fica entediante, né? Mostrando, mas é sempre fazendo essas continhas, né? Essas propriedades é um negócio legal de ficar demonstrando, né? Você fica brincando, né? Travou aqui. Pronto, voltou. Aí o que eu fiz, olha, o que eu fiz aqui, eu mostrei até a 3, né? A 4, a monotoxicidade do produto, a gente acabou mostrando aqui também, né?
E aí ele faz só um comentário, né? Aqui, mais geralmente, se eu tiver isso aqui, olha, essas daqui forem verdadeiras, então, se eu somar o x, se isso aqui é menor do que isso, né? Se x é menor do que y, e x' é menor do que y', é claro que a soma do x com x' vai ser menor do que a soma do y mais y'. Isso aqui a gente tem que sempre ficar atento, tá, gente? A gente usa isso direto aqui, tá? A gente sempre vai usar essa propriedade. Se eu tenho isso, esse é menor do que esse, e esse é menor do que esse, a hora que eu somar esse com esse, vai ficar menor do que esse com esse, tá? E aí não tem muito, isso aqui não é difícil mostrar, porque como isso vale, isso aqui é positivo. Como isso vale, isso aqui é positivo. Tá em R+, é R+. Então significa que esse cara aqui é menor do que esse cara, tá? E aí também, se o x é maior que zero, y é maior que zero, o x' é maior que zero, y' é maior que zero, é claro que x vezes y' é menor do que y vezes y', né? Ele faz a demonstração aqui, tá? Para todas essas coisas eu tenho que ficar atento, porque essas coisas são esse tipo de coisa que eu uso nas demonstrações, tá? E outro fato também aqui que ele mostrou que se x é menor do que y, e é positivo, tá? Então menos o y a menos 1 é menor do que x a menos 1. É como se eu tivesse multiplicado em x aqui, tá? Aí, assim, ele faz a demonstração, eu vou deixar para vocês, tá? Aqui a única coisa que eu observo, então, o 1, ele é um número real positivo, tá? Então, se eu fizer o seguinte processo, eu faço 1, ele é menor, pelo que a gente acabou de ver, o 1 é menor do que 1 mais 1. Que é menor do que 1 mais 1 mais 1, que é menor do que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, e assim por diante até o infinito. O que significa isso, gente? Isso significa que o n, tá, o 1 não está aqui dentro. O que eu estou gerando aqui? Eu estou pondo o 1 é positivo, tá? E aqui, olha, eu estou mostrando que o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, então todos esses caras estão aqui. E eu estou mostrando mais coisas ainda aqui. Eu estou mostrando que eu posso considerar o conjunto dos números naturais aqui dentro do R. Por quê? Como que eu sei que o conjunto dos números naturais está aqui dentro do R? Porque eu pego 1 e eu sei que o 1 é natural. Aí eu somo 1 mais 1, como 1 é um número positivo, a soma de positivos é estar no R+. Em particular, vai estar no R. A soma de três números positivos, que é um, vai estar no conjunto dos números reais positivos. Então, está em R, tá? Então, eu posso inferir que esse cara aqui está contido em R. Está mais, está no R positivo, tá? Pelo um raciocínio parecido, eu consigo mostrar que o Z está em R, porque a parte positiva do Z está em R, que é o dos naturais. O zero está em R, a gente já viu, tá? Aí a parte dos negativos a gente faz um raciocínio, a gente usa o raciocínio parecido, só que sabendo que se n tá nos números reais, não, um raciocínio parecido não, a gente sabe que se o n está nos reais, o simétrico dele está nos reais também, isso é porque ele é um corpo, tá? Então, usando essa propriedade, eu sei que o z está contido em R. E mais a linda, se eu pegar mn pertencente aos inteiros e o n é diferente de zero, eu sei que essa fração aqui, eu posso escrever ela dessa forma, é o m vezes o inverso do n. Isso significa o quê? Se eu fizer isso, esse é um número real em particular. Como o m é inteiro, como o n está contido aqui, o m é um número real também. E como o n é um número inteiro, o n a menos 1 é um número real. Aí, produto de dois números reais é um número real, tá? Então, isso aqui está nos reais. E aí, dá para eu falar que os conjuntos do Q está contido no R, tá? Então, essa daqui, a gente tem as seguintes inclusões. O N está contido em Z, o Z está contido em Q e o Q está contido em R. Ou seja, todo mundo contido nos reais, tá? Deixa eu ver, 34, tem pouco tempo, eu tenho que fazer a chamada de novo. Então, aqui,
A gente para a aula hoje, né? Aqui, tá? E continua na quinta. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu já inserir, já deixar aqui para eu saber que a aula aqui, a próxima é a aula 4. Análise. Aula. A gente está indo para a aula 5, tá? Só colocar aqui, página inicial. Ok. Só fazendo uma coisinha aqui, pessoal, rapidinho. É para já deixar pronto, porque senão depois aí aqui eu já sei aonde eu parei, né? Rapidinho. Tá aqui. Certinho. Aqui rapidinho. Tá. Uhum. Aqui, certinho. E aqui. Perfeito. Salvar, tá salvo. Então, pessoal, terminamos a aula, tá? Tem alguma dúvida? Eu vou perguntar antes de encerrar a gravação, porque aí a gente deixa a dúvida gravada também, né? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo. Ok. Eu vou tirar então, parar de gravar. A gente parou de gravar agora.